Boa tarde, amigos. Aqui vos fala o Matheus Tiburcio, do canal Cicatron. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Vejam, o Papa Francisco está doente, isso é bem conhecido. Também é bem conhecido que o caso é grave. Agora, muita gente no Brasil, em vez de rezar pelo Papa, está tendo atitudes levianas. Posso citar como exemplo a atitude do Centro Dom Bosco, que publicaram nas redes sociais que o Papa Francisco tem apenas 72 horas de vida. Olha, isso aí é uma coisa que eu achei absurda. O Centro Dom Bosco começou muito bem em termos de trabalho, oferecia um trabalho muito bom. Começaram com o CDB começou com uma proposta admirável de defesa em comum dos interesses católicos no Brasil. E nisso, o resultado dele foi muito rápido. Conseguiram até eleger deputado em pouco tempo. Mas o negócio descarrilhou relativamente rápido. Relativamente rápido. Começou naquela confusão do Nogueira, em que o Nogueira foi muito injustiçado por eles. Verdade seja dita. Por mais que eu tenha restrição ao Nogueira, o Nogueira entrou ali para defender uma tese com a qual ele não concordava para agradar o CDB. E eles, quando o Nogueira foi atacado, logo disseram: opa, não temos nada a ver com isso. Quando o CDB virou tradicionalista, aí a situação avacalhou de vez. A situação só piorou. O CDB foi só piorando, só piorando, só piorando, só piorando. Né? Acolheram intelectuais muito duvidosos com o tempo. Enfim, depois que o CDB virou um grupo tradicionalista, virou uma confusão. Ele que já fez um trabalho memorável. No início do CDB, o CDB recebia por ano 30 mil conversas da Igreja Católica. 30 mil. 30 mil. Se tiver esse negócio de tradicionalismo, avacalhou com tudo. E a situação aí de dizer que o Papa vai morrer é um caso meio extremo de decadência. Sim, os primeiros sinais de decadência do CDB já eram visíveis há muito tempo. Para quem era bom observador, já dava para ver no início, logo que tinha sinais de que a coisa ia acabar mal. Isso para mim, deixar claro, eu acho que o CDB já fez um bem muito grande à Igreja Católica no Brasil. Hoje nem tanto. Hoje nem tanto. Isso aí, por exemplo, é um desserviço, a bola fora. O Papa Francisco está doente, oremos todos por ele. Eu espero que ele sobreviva. Mas a atual fase do pontificado do Papa Francisco está muito melancólica. Uma fase particularmente melancólica. Nos primeiros anos, o Papa Francisco conseguiu a admiração logo de muita gente, porque isso aí foi bem na era Obama, naquela era de otimismo, né? Com a esquerda, de otimismo com o identitarismo. No começo, não era clara a adesão Papa
a uma agenda revolucionária. No começo, verdade seja dita, as medidas do Papa, do Sumo Pontífice, eram medidas até que, como é que eu posso dizer? Eram medidas que eram relevantes para quem não fosse de dentro da igreja. Para quem não fosse de dentro da igreja, no começo. O pontificado logo foi cooptado por uma unidade de ação revolucionária ligada a jesuítas dos Estados Unidos e da Argentina. Que esse pessoal aí não se sabe quando eles se aproximaram do Sumo Pontífice, mas de repente eles fizeram a cabeça dele de alguma maneira. E a situação foi degringolando. Rapidamente você teve aquela confusão toda da Pachamama, que foi um dos episódios mais grotescos da história da Igreja Católica. O símbolo da Amazônia, que veio do clero brasileiro, que em grande parte foi orientado pelos hierarcas do Brasil, da CNBB, como é o caso daquele Dom Cláudio Rumes, que faleceu pouco depois do sino da Amazônia, diga-se de passagem. Né? O Rumes faleceu pouco depois do sino da Amazônia, acho que no máximo um ano depois. No máximo um ano depois. Acho que pouco mais de um ano depois. Foi um dos piores prelados que a Igreja Católica teve no Brasil, Dom Cláudio Rumes. Né? Foi um dos piores prelados da Igreja Católica do Brasil. Aí você teve a questão das tradições custódias, né, que tentou impor restrições à missa tridentina, mas o movimento tradicionalista já estava tão forte que o tiro saiu pela culatra, não conseguiram fazer muita coisa. Né? No Brasil, eu acho que nenhum grupo tradicionalista foi atacado significativamente. E isso é um sinal de dificuldade de implantação de tradições custódias, de que, na verdade, os ventos já não eram tão favoráveis para o Papa Francisco. Logo depois você teve a questão da bênção, né, para casais em união homoafetiva. Você teve a questão também da Amoris Laetitia, que é a questão de comunhão, né, para amancebados, né, termo é, desculpa, o termo com que eu cresci é esse, né? Comunhão para os amancebados, né? E, assim, foi todo esse processo acabou queimando a imagem do Papa Francisco em um momento no qual os ventos já não estavam mais tão favoráveis assim para o progressismo, já não estavam tão favoráveis assim para o progressismo, e também essa noção de religião liberal começou a ser mal vista. Quando você tem o Islã mais fanático se proliferando no mundo, né? Outras expressões religiosas mais radicais se proliferando no mundo, na verdade, essa história, esse negócio de catolicismo liberal, catolicismo conciliação, adornamento, isso não pega mais bem. E a tendência é que o católico de esquerda vire apenas de esquerda. Deixe de ser católico. Então, a cada dia mais os fiéis católicos que permanecem na igreja são mais conservadores. E você tem um processo
de separação no qual você teve um processo de separação no qual o alto clero tornou-se cada vez progressista demais e os fiéis conservadores demais. A um ponto que, bem, Papa Francisco tornou-se cada vez mais uma figura ignorada ou mal vista pelos fiéis. Fora da Igreja Católica, ele parou de ser alguém tão bem visto assim, ele tornou-se nos últimos anos um pontífice muito fraco politicamente. Isso é algo que inclusive fala no memorando Demos. Ele foi omisso quanto a muitos pontos, né? Por exemplo, quanto à questão dos governos da América Latina, ele foi relativamente omisso. E o resultado disso tudo é que o Papa Francisco tornou-se uma figura que no seu primeiro, na primeira metade do seu papado, ele era alguém muito respeitado internacionalmente, a opinião dele era muito respeitada. Na segunda metade do seu pontificado, ele foi uma figura um tanto apagada. Os fiéis não o levam mais tão a sério. Eu já vi até mesmo padre que não tem nada de tradicionalista, né, no sermão. Não vou dizer onde foi, qual foi a cidade. Padre que até tem simpatias pela RCC, pela renovação carismática. Não, não é tradicionalista, não é sedavacantista, nada. E não é de agora, não. Faz tempo já. Não vou dizer quem é o padre. O padre chegou no sermão e falou que vocês acham que o Papa não tem pecado? Não, não sou pecado. Ele falou uma coisa horrível. Como é que o Papa não tem pecado com as coisas que ele fala? Isso não era um padre sedevacantista, um padre tradicionalista, era padre até simpático à renovação carismática. Então, assim, verdade seja dita, nos últimos anos, meio que percebendo esse efeito backlash, o Papa Francisco tentou segurar algumas coisas. Teve ainda aquele moto próprio Dignitas Infinitas, salvo engano, que, salvo engano, foi moto próprio, não sei qual foi o ato normativo do magistério, que condena algumas coisas do OC, apesar de algumas formulações estranhas, né? Você teve também, deixa eu pensar em que mais, ele se recusou a reprimir mais a missa tridentina. Em grande parte, as coisas do Sínodo da Amazônia não foram implantadas. Em grande parte, as propostas do Sínodo da Amazônia não foram implantadas. Foi demais. Próximo conclave, ele é um conclave que, quando aconteceu, eu espero que não seja logo, espero que demore muito ainda, que o Papa ainda fique vivo muito tempo. Mas ele promete ser um conclave imprevisível. Conclave é imprevisível, certo? Essa história de que especulações sobre conclave são das coisas mais toscas que existem, né? Negócio de gente especulando o que é que acontece nos conclaves, né? Se tem CIA no meio, se tem a máfia de Sankt Gallen, etc. Bem, isso aí é coisa de louco. Essas especulações aí. Não? Ninguém sabe de fato o que acontece no conclave. Conclaves são os grandes mistérios da história, né? Estão no centro da história sacra, eles são eventos da história sacra, né?
Ao contrário do que muita gente fala, né? O Papa não é escolhido pelo Espírito Santo, né? Isso não é doutrina da igreja, isso é mito, isso é lenda, né? O Espírito Santo protege a eleição do sumo pontífice, mas ele não escolhe o sumo pontífice também, isso é mito, isso é mito, isso é lenda, isso não é doutrina da igreja católica, é coisa que o povo inventa, né? Mas assim, de qualquer maneira, estamos em um momento imprevisível. A tendência é que, com o tempo, a Igreja Católica volte cada vez mais à direita, entre aspas. Nos seminários do mundo inteiro, a maioria dos seminaristas já são de tendências tradicionalistas. E o que nós podemos fazer é militar e orar. Oremos pelo Sumo Pontífice. Pois um forte abraço a todos e até logo.